cansado de espírito. Aleluia. E a Bíblia diz que desde o princípio da criação, a Bíblia diz que o próprio Deus profetizou que da semente da mulher, Deus levantaria um que pisaria ou esmagaria a cabeça de Satanás. Todos os demais vieram profetizando isso, mas a Bíblia diz que nenhum deles pôde contemplar com seus olhos o primogênito de Deus. E a Bíblia diz então que nesse decorrer dos tempos, então muitos se fizeram conhecidos, muitos, como nos dias de hoje, que estão se fazendo conhecidos do norte ao sul. Mas a Bíblia diz que essas pessoas que eram conhecidas dentro da Bíblia, muitas delas não eram conhecidas por Deus. E é isso que eu quero pregar aqui nesta noite. Os conhecidos pelos homens e desconhecidos por Deus. A Bíblia diz que depois que Malaquias profetizou o último livro do Velho Mandamento a respeito do Messias, então gerou-se a era do Cristo, do Messias. O Evangelho de Lucas começa anunciando, dizendo que o anjo do Senhor visitou uma moça jovem, aproximadamente de 16 a 18 anos, Maria, e disse que ela daria luz ao Cristo, ao Messias, ou a Jesus, dado o seu nome. Glória a Deus. E a partir daquele momento que foi anunciado que Jesus, então, viria, nasceria de uma mulher virgem, o Salvador, a Bíblia diz que aparece no nascimento também de João Batista, um pregador do deserto. Aleluia. E a Bíblia diz então que João Batista cresce e vai para o deserto e começa a pregar a respeito do reino de Deus, dizendo: é chegado a vós o reino de Deus. Porque Jesus, ele já estava vindo a caminho. E a Bíblia diz que ninguém gostava de ouvir pregadores de deserto. Ninguém gostava. Mas a Bíblia diz que uma multidão, muitos deles saíam então de Jerusalém e iam ver quem era este pregador do deserto. E quando chegavam lá, estava João Batista, isso mesmo, uma roupa bonita, isso, pelo de cabelo, uma comida boa, de primeira, Nel Silvestre Gafanhoto. Aleluia. E quem olhava para o pregador o rejeitava. Aleluia. Porque a mensagem dele não era agradável para as pessoas. Mas ele estava trazendo uma revelação do Espírito de Deus. A Bíblia diz que João estava lá pregando: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Ele dizia isso: vinde, eu batizarei vocês, estou batizando vocês com água, mas vai vir um após mim, que é antes de mim, a qual eu não sou digno de desatar as alparcas dos seus pés. E esse vai vir, ele que vai vir depois de mim, que é antes de mim, e vai batizar a todos que creem com fogo do Espírito Santo. Enquanto João está pregando, estou falando que os patriarcas falaram isso, os juízes falaram isso, os sacerdotes dos reis, os profetas pregaram que o Messias viria, e ninguém deles viu o Messias chegar. Mas a Bíblia diz que enquanto João Batista está pregando e anunciando que é chegado então aquele povo e a nós o reino de Deus, a Bíblia diz que entra então na margem do Jordão agora um homem trazendo mais 12 homens com eles, e todos começam a se afastar, e ele está procurando local para entrar na água onde João estava. E quando ele chega diante de João, João está olhando para Jesus dizendo: olha aí, ó, lá vem, é desse que eu prego, é ele que eu estou falando, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Era dele que eu pregava, que ele está vindo depois de mim, mas ele é antes de mim. E a Bíblia diz que agora os olhos de João viram a sua própria profecia se cumprir no seu dia. No seu dia. Um pregador que ninguém reconhecia, que estava escondido no deserto. Isso. Mas a Bíblia diz que em Jerusalém tinha muitos homens e mulheres conhecidas pelos homens. Tinha muitos. Muitos. Mas a Bíblia diz que Deus olhou para um. E esse um está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 25, que nós lemos. A Bíblia diz que havia, então, em Jerusalém um homem, e esse homem tinha por nome de Simeão. Ele não tinha cargo, ele não era pastor de igreja,
ele não era porteiro da igreja, ele não era obreiro da igreja, ele não fazia parte dos levitas, ele não tinha cargo nenhum em igreja nenhuma. Mas a Bíblia diz que ele ia ao templo para orar e buscar a presença de Deus. A Bíblia diz que ele estava lá servindo ao Senhor, e a Bíblia diz que ele tinha 80 anos de idade. Era um ancião. E esse homem estava lá sendo fiel a Deus, e a Bíblia diz que ele era temente a Deus, no texto em que nós lemos. Ele era um homem temente a Deus e um homem justo, ou seja, fazia justiça. Procurava fazer justiça, porque o nosso Deus é um Deus de justiça. Ele não gosta de injustiça, e o ser humano ele é tendencioso se inclinar para a injustiça, mas a Bíblia diz que esse homem praticava a justiça. Era um homem justo e era um homem temente a Deus. É o que um homem e a mulher precisa ser hoje. Um homem ou mulher justa e temente a Deus. A Bíblia diz então que esse homem que não tinha cargo nenhum, não era conhecido por ninguém da sociedade, ele não era conhecido dentro da igreja, ninguém chamava esse homem para fazer atividade nenhuma, mas a Bíblia diz que o Espírito do Senhor era sobre Simeão. Aleluia! E que Deus, escuta aí, o que Deus não falava com o pastor da igreja da época, o que Deus não falava com o sacerdote, o que Deus não falava com os levitas, sabe para quem que ele falava? Ele falava para Simeão. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor revelou para Simeão, dizendo: Simeão, tu não vai morrer enquanto tu não vê com os teus olhos o Cristo, o Messias, e tu vai pegar ele na mão. Enquanto isso não acontecer, pode ficar tranquilo, tu pode chegar a 70, 80, 90, 100, 110, 120. Enquanto isso não acontecer, tu não vai morrer. Por quê? Porque a promessa de Deus, quando é feita na vida do homem e da mulher, passa o tempo que passar. A Bíblia diz que operando Deus, quem impedirá? Simeão ficou esperando. Por quê? Porque ele também aguardava a consolação. Ele aguardava a consolação de Israel. Qual era a consolação? A consolação era que Deus ia enviar um libertador. Lembra do livro de Êxodo? Quando Deus falou com Moisés, lá no Monte Horebe, glória a Deus, ele disse: Moisés, olha, eu vou te enviar no Egito. Ele disse: não, eu não. Vou te enviar lá. Porque eu estou ouvindo o gemido do meu povo. E eles estão pedindo um libertador. Eles estão aguardando um libertador. O povo que estava escravizado lá no Egito já tinha ouvido a profecia que Deus ia enviar um libertador. Só porque a profecia de Gênesis, quando o próprio Deus disse que da semente da mulher ia sair um que esmagaria a cabeça de Satanás, era Jesus. Mas o povo que estava escravizado no Egito esperava que Jesus viesse para eles naquele tempo. E Deus sabia que Jesus não viria naquele tempo. Então Deus prepara um libertador. E lá, para quem é um libertador? É um bonitão. Vem todo pomposo. Vem cheiroso? Não, é um fugitivo. É um fugitivo. E tinha matado um soldado egípcio. E ele está fugindo para não morrer. Então Deus vai procurar um assassino. Um fugitivo. E que está para morrer ou na mão dos egípcios ou vai morrer no deserto. Porque vai morrer de fome ou do calor. E a Bíblia diz que Deus o conduz até o poço onde estava, nas terras de Midian. E lá Deus fala com Moisés. E do perseguidor, ou seja, do assassino, daquele que estava para ser morto, fugitivo, Deus transforma ele no libertador do povo de Israel. Ninguém estava ciente de quem era, mas eles não sabiam que Moisés era filho de Joquebede, um que estava saindo debaixo do pacto
pacto e da aliança que Deus tinha feito com Abraão, Isaac e Jacó. E que a promessa de Deus, ninguém pode interferir quando Deus determina de fazer a obra na vida do seu povo. A Bíblia diz que agora, então Deus está manifestando no texto em que nós lemos para Simeão o que está para acontecer, porque estava para chegar o verdadeiro libertador. Moisés foi lá e libertou o povo de Israel de uma escravidão que eles estavam aproximadamente 400 ou 430 anos. Eles foram libertos do Egito, mas não foram libertos da escravidão do pecado, da condenação do pecado. E ainda eles tinham que oferecer sacrifício de bode, isso de carneiro, de boi ou de pombinhas, para que então ficasse de uma forma simbólica, não era pagado o pecado, mas escondido, e para que o seu povo, o povo de Deus, pudesse andar com Deus na sua presença. A Bíblia diz que então agora quem está recebendo a revelação é Simeão. Eu estou falando dos evangelhos sinóticos, o novo mandamento, a era da graça. Não estamos mais na era do tempo da lei. O tempo da lei ficou para trás, de Gênesis a Malaquias. Estou falando agora do evangelho sinótico, tempo da graça. Primeiro evangelho, Lucas, ou melhor, Mateus. Depois Marcos e Lucas. Estamos falando da era da graça. E a Bíblia diz que agora a graça tinha se manifestado. A graça já estava viva, já tinha nascido. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus não tinha sido dado para ninguém, porque o Espírito Santo de Deus foi dado em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. A Bíblia diz que este homem aqui, no Evangelho de Lucas 2, ele estava debaixo do poder do Espírito Santo. O que os apóstolos ou discípulos levaram 32 anos depois para receber o batismo do Espírito Santo, 32 anos antes, esse homem já estava cheio do Espírito Santo de Deus.